Olá, eu, Padre José Neto de França, mais uma vez com vocês, caríssimos internautas. E o tema de hoje, Histórias da Vida Real, Damião Santos. Vamos lá. Seu Damião, como adquirir o hábito de chamá-lo, começou a fazer parte de minha história no dia 19 de fevereiro de 2006, por ocasião da posse de seu filho, o Padre Antônio de Pádua Santos Sobrinho, como vigário paroquial da paróquia de São Cristóvão de Santana do Ipanema, da qual eu era pároco naquela época. Por trás daquele olhar e semblante como que instigador, questionador e ao mesmo tempo enigmático, existia uma pessoa de Deus a ponto de chamar minha atenção. Vi logo que ali estava uma pessoa na qual eu merecia me aproximar e confiar. Poderia, sem sombra de dúvidas, se tornar meu amigo, e isso acabou acontecendo. Durante a posse de seu filho, o recebi muito bem, cumprimentei não somente a ele, mas a todos que vieram de sua terra natal, Major Isidoro. E passados exatamente 5 anos e 9 dias, me encontrei novamente com seu Damião, agora em Major Isidoro, ao assumir a paróquia de Santo Antônio de Pádua, daquela parcela do povo de Deus. Uma vez tomada posse da paróquia, encontrei uma certa resistência de muitos paroquianos. Era como se essas pessoas acreditassem que fui eu quem tirei o outro pároco, ou por falta de informação, ou por outras razões que desconheço, e prefiro, para não pensar tolice, continuar desconhecendo, tanto porque o que os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, o coração não sente. Na verdade, assim como o pároco que me antecedeu saiu, eu também saí da que eu estava sem vontade própria. Simplesmente obedeci a uma determinação de meu bispo, conforme prometi no dia de minha ordenação sacerdotal. Aliás, todo sacerdote, nesse dia, promete obediência ao bispo que o ordenou e também aos seus sucessores. No dia seguinte, à minha posse, ao fazer um levantamento das anotações constantes na secretaria da paróquia e no livro de tombo, não encontrei nenhuma anotação sobre as comunidades existentes, quantidades, localização e nome das lideranças de cada uma delas. Teria que começar praticamente do zero. É aqui que seu Damião vai mostrar toda a sua bondade, seu respeito e carinho por mim, a ponto de me tratar como filho. Em uma visita que fiz à sua família nos primeiros dias de minha gestão na paróquia, falando sobre esse problema, ele se prontificou a andar comigo para todas as comunidades e apontar cada liderança, inclusive fazendo a ponte entre cada uma delas e eu. Aceitei de prontidão, claro. De imediato, ele elencou cada uma delas e eu redigi um relatório. A partir desse dia, por mais ou menos 1 ano e meio, ele me acompanhou a todas as visitas que fiz às comunidades, fosse para missa mensal, particular, festa de padroeiros ou algum outro atendimento pastoral. Além da companhia agradável, gostava de ouvir suas histórias, e ele tinha muitas. Ríamos, resenhávamos, mais que amigos, éramos como um pai e filho. Mesmo depois que deixou, por problemas de saúde, de andar para as comunidades rurais comigo, quando eu ia celebrar em outro local dentro da cidade, como o bairro de Fátima ou Santa Luzia, por exemplo, ele pedia para ir comigo. Eu prontamente passava em sua casa, pegava ele e, quando retornava, o deixava novamente no mesmo local. Recordo-me que uma vez, retornando de uma missa no bairro de Santa Luzia, passei primeiro pela igreja para deixar um material e ele me falou: "Padre, eu fico aqui que já é pertinho de casa." Então eu respondi: "Eu não peguei o senhor no meio da rua, eu peguei em sua casa, portanto te levo e te deixo em casa." Ele riu e disse: "Homem, só o senhor mesmo." Muito bem. Seu Damião fazia parte do Terço dos Homens. Aliás, ele tinha um verdadeiro amor por esse movimento. Além de rezar com o grupo, estava atento às carências de seus membros ou outros paroquianos que estivessem passando por alguma situação de risco. Muitas vezes ele chegou a mim e falava que alguém estava com tal problema, pedindo-me que ajudasse a resolver esse problema.
prontamente eu atendia. Qual filho que não faz a vontade de um pai? Nas festas do padroeiro, ele fazia questão que todas as aves, galinhas, perus, doadas para os jantares dos padres e convidados de cada noite da trezena, fossem entregues na sua residência para que ele cuidasse e providenciasse o abate de cada uma delas e assim eu não me preocupasse. Ele se sentia muito bem agindo assim. Era uma forma dele participar. E eu entendia isso. Além do mais, sempre me indicava alguém que poderia doar alguma coisa na época de cada festa. Uma de suas características era de ajudar sem que precisasse que as pessoas soubessem. Também era uma pessoa que, ao chegar em algum ambiente, não gostava de nenhum alarde. Não queria, em nenhuma hipótese, ser o centro das atenções. Nisso ele se parecia muito comigo. Talvez essas características tenham sido uma das motivações principais para que nos tornássemos amigos e confidentes. Outra virtude era o respeito que ele tinha pelos sacerdotes. Não admitia falatórios pejorativos em relação aos padres. Outro dia, ele foi a um velório e ouviu alguém falando de mim pelo fato de não ter ido fazer a encomendação. Ele discretamente chamou essa pessoa a um canto e perguntou: "Você ou alguém chamou o padre para fazer a encomendação?" Ela respondeu que não. Ele então disse que ela estava sendo injusta, pois não se deve julgar quem quer que seja, quanto mais sem motivos. Segundo soube, a pessoa calou-se na hora. Seu Damião não era de ficar calado se visse que algo não estava certo. Se eu, por exemplo, cometesse algum erro em alguma decisão que tomasse, ou mesmo o que quer que fosse, afinal o padre também é humano, ele chegava com muito jeito e fazia sua observação. Eu achava isso muito bom, tanto porque o verdadeiro amigo age dessa forma, não aceitando o erro do outro, mas reprovando e, se possível, ajudando a consertá-lo. E isso seu Damião fazia muito bem. Recordo-me também que após o final da festa do padroeiro que ele participou, de 2017, que foi a sua última, até parece que já estava prevendo sua partida. Ele me falou que talvez não estivesse mais na festa do ano seguinte. Disse-lhe que não pensasse dessa forma, pois Deus é quem determinava tudo. Confesso que eu estava temeroso também, embora guardei esse sentimento apenas para mim. Quando ele adoeceu e foi necessária a internação em Maceió, pelo histórico dele e pela afinidade que tinha com a sua pessoa, sabia que a situação era crítica. Comecei a rezar por ele e colocá-lo na vontade de Deus. Na tarde da véspera do seu óbito, estava na casa paroquial, sentado à frente de uma mesa na sala de visitas, trabalhando no meu notebook, diagramando o jornal da diocese. A porta principal, que dá acesso à sala de fora para dentro, estava trancada. Ouvi então por 3 vezes a voz dele, acompanhada de algumas batidas no portão que dá acesso da rua à casa, dizia: "Padre", exatamente como ele fazia quando vinha até a casa paroquial para me comunicar de algo importante. A voz e as batidas tocaram não somente meus ouvidos, mas a minha alma. Por causa do grau de minha paranormalidade que trago comigo desde a mais tenra idade, já sei diferenciar o natural do sobrenatural. Imediatamente levantei, caminhei até a porta, abri, fui até o portão, mas não vi nada. Claro, lembrei-me de que seria impossível ser ele, já que ele estava internado em um hospital na capital. No dia 19 de julho, pela manhã, ele faleceu. À tarde, antes do corpo chegar, fui fazer uma visita à sua família. Estava preocupado com sua esposa, Dona Cleonice, grande amiga também. Conversando com a enfermeira, sua parente, que esteve com ele na tarde do dia anterior no hospital, ela me disse que ele reclamou um pouco de fraqueza nas pernas e que tinha pedido uma vela. Isso aconteceu exatamente no mesmo horário que ouvi seu chamado
e as batidas no portão de casa. Como citei em outra história, as vibrações de energia do ponto de vista da paranormalidade, quando compatíveis, podem gerar esses fenômenos. Só acho. Na manhã do dia seguinte, na igreja matriz, com a presença do bispo diocesano e alguns sacerdotes, inclusive seu filho, padre Antônio de Pádua, e eu, foi celebrada a missa de corpo presente. No final da missa, eu fiz as últimas recomendações na igreja. Depois acompanhamos o féretro até o cemitério local, onde as recomendações finais foram feitas lá à beira do túmulo. Desde esse dia, quase todas as vezes que eu vou celebrar o santo sacrifício da missa, lembro-me e oro pela alma dele. Tanto porque, meus amigos, a vida segue. Querem comentar essa história? Comente aqui no YouTube ou mesmo na rede social ou nas redes sociais, onde será postado também esse vídeo. Tchau, até a próxima.